Vamos ter fé, vamos orar. Baixa um pouquinho para nós. Alô? Alô? Tá bom. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, eu quero te agradecer, Senhor, no momento santo que nós estamos na tua casa. Em primeiro lugar, para te adorar, e te adorar em espírito e verdade. Nós queremos também, Senhor, entender a tua palavra e a tua vontade, entender o teu propósito para com a nossa vida, Pai, e que possamos, de uma forma especial, viver a tua palavra, guardar a tua palavra, entender a tua palavra, Senhor, e fazer aquilo que tu queres que a nossa vida aconteça. Abençoa cada um dos teus, guardando-nos no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esta manhã nós estudamos acerca do coração de Caim. Mas esse assunto é muito vasto. É um assunto que dá para ser falado durante muito tempo, e cada um sempre tem uma visão, uma forma de falar. Mas eu queria fazer uma coisa antes ainda de falar. Tem algumas pessoas nos visitando, eu queria que ficasse de pé para que pudéssemos cumprimentá-los. Eu já cumprimentei enquanto. Queria que nossos visitantes ficassem bem. Muito bem. Ali está aquele senhor esposo da nossa irmã, já está aqui conosco. Ali tem uma senhora aqui que também é a primeira vez que está conosco, irmã. Que Deus abençoe vocês, irmãos, viu? Porque essa casa de vocês é a casa do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos estão aqui que não são crentes? Levante o braço aqui hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, essa manhã na escola bíblica dominical, 99% dos que estão aqui não estavam. Eu queria convidar para que estivesse na próxima escola dominical. Porque nós temos que orar, cantar, adorar o Senhor, mas nós temos que aprender também a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que traz a edificação, a segurança espiritual para a nossa vida. E a lição de hoje me impressionou a profundidade como ela é tratada pelo nosso comentarista, a maneira como foram colocados os tópicos, mas existem algumas coisas que não foram colocadas, que se fosse colocada, tem que fazer uma revista toda ou muito mais, só acerca do coração de Caim. E eu resolvi me perguntar exatamente o porquê, a razão que o sacrifício de Caim não foi assim. Eu não quero entrar no campo da discussão teológica, porque são muitos os palpites, as interpretações. E eu sei que cada um de nós pode ter uma interpretação própria, desde que consiga trazer essa interpretação para dentro da Bíblia Sagrada e comprovar na Bíblia a sua interpretação. Eu sempre fui meio teimoso, não? Eu lembro a época que eu frequentei faculdade teológica,
E havia muita coisa que o professor trazia e a gente procurava conversar, discutir no bom sentido, porque a gente queria ter um conhecimento maior acerca da Bíblia. Eu creio que, como pastor, nós temos que ter uma resposta bíblica para aquilo que nos for interrogado dentro da Bíblia. E este assunto do sacrifício de Caim não ter sido aceito e o de Abel ter sido aceito, há um campo de divagação muito grande. Nos afirmam que o sacrifício de Caim não foi aceito porque não tinha sangue. Outros dizem que o sacrifício de Caim não foi aceito porque Caim, ao trazer os elementos para oferecer o sacrifício, ele trouxe exatamente não o melhor, mas ele escolheu qualquer coisa, aquilo que estava pela frente, e trouxe. Eu parei um pouco essa tarde na Bíblia examinando essas teorias. E sinceramente, a base bíblica para essas teorias era muito fraca. Porque a primeira pergunta que eu devo fazer acerca do sacrifício de Caim é a seguinte: qual a razão do sacrifício de Abel e de Caim? Qual a razão? Por que eles estavam oferecendo aquele sacrifício? Eu sei que eu não posso entrar muito no campo bíblico para discutir isto, porque a lei, ou as leis acerca dos sacrifícios, elas começam no livro de Levítico, no capítulo 1. Apesar de, no Velho Testamento, você ter sacrifícios sendo oferecidos mesmo antes da lei e da regulamentação legal acerca dos sacrifícios. Mas eu comecei a pensar qual a finalidade do sacrifício. Porque Caim e Abel estavam sacrificando. Porque existe, não estou criticando ninguém, mas a maioria dos teólogos, dos exegetas, eles afirmam que o sacrifício de Caim não foi recebido porque não tinha sangue. E eles citam exatamente Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Final do texto, quando diz que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão. A primeira pergunta que se faz é o seguinte: o sacrifício oferecido por Caim e Abel era um sacrifício para a remissão de pecados, ou era um sacrifício de adoração e louvor? O que entendia Caim e Abel de remissão de pecados? Os que defendem essa tese levam exatamente para o momento da saída do Éden de Adão e Eva, quando fizeram aquelas vestes de folhas, e quando Deus os encontrou, que matou um animal e vestiu-os de pele. Então as pessoas dizem, foi um sacrifício oferecido exatamente por causa deles. Só que no sacrifício oferecido para que Adão e Eva fossem vestidos, era um sacrifício de remissão. Eles haviam pecado. Por causa do pecado, Deus não aproveitou as folhas, mas Deus quis mostrar que tinha um plano. E no seu plano principal, se revelaria a sua glória com a remissão de pecados através de Jesus Cristo.
Pastor, o que o senhor quer dizer nisso? Eu quero dizer o seguinte: Caim, ao oferecer o seu sacrifício, ele cumpriu simplesmente um ritual. Um ritual que a Bíblia Sagrada chega no primeiro capítulo de Levíticos, a partir do primeiro versículo, e mostra que Deus recebia sacrifício quando ele era de adoração e louvor. Ele não precisava de sangue, porque ali era feito o sacrifício oferecido com a flor de farinha e com azeite. Os demais sacrifícios, a partir do capítulo 2, são vários, de Levítico, você pode conferir em casa, porque o texto é longo. Todos eles você vê exatamente sangue sendo derramado. Então eu não posso dizer que o sacrifício de Caim não foi recebido porque não tinha sangue. Mas eu tenho que examinar: foi para a remissão de pecado ou foi para a adoração a Deus? Se fosse para a remissão de pecados, haveria a exigência do sangue. Eu creio que aquele sacrifício, eles estavam adorando a Deus por dois fatores interessantes. Dois fatores da abundância que Deus lhes havia dado na terra e que eles haviam herdado do seu pai. Como bem dito na lição, de uma forma direta, boa, Caim era lavrador da terra como seu pai era. Como também Abel era pastor de ovelhas, porque Adão também era pastor de ovelhas. Pastor, como o senhor prova que Adão era pastor de ovelhas? Quem pastoreava as ovelhas para Adão até que Abel assumiu o pastoreio? Não era um anjo, do céu. O Senhor entregou as coisas a Adão. Então Adão era o administrador, então ele cuidava de ovelhas e ele lavava a terra. Como tinha dois filhos, ele repartiu aquilo que tinha, entregou uma coisa para um filho, entregou uma coisa para outro filho. Então um filho era lavrador e o outro era exatamente pastor de ovelhas. Mas pastor, esse sacrifício, por quê? Eu já falei para vocês que Deus não recebeu exatamente o sacrifício de Caim, porque Caim cumpriu o ritual. Abel não. Abel, a Bíblia mostra lá em Hebreus, de uma forma muito clara, que Abel ofereceu o sacrifício pela fé. Pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Então a primeira grande diferença que eu encontro entre o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel não é o objeto, as coisas que estão no sacrifício, mas é exatamente aquilo que está no sacrificador, aquilo que está no coração do sacrificador. Porque nós não oferecemos sacrifícios a Deus, entende? Para que Ele nos aceite. Mas nós oferecemos sacrifícios a Deus porque somos aceitos por Ele. Porque se oferecendo sacrifício a Deus eu fosse aceito, eu não precisava da morte de Jesus Cristo. Ofereço o sacrifício de louvor, ofereço o sacrifício de adoração. Por quê? Porque eu sou aceito por Deus. Agora, Deus não recebe muitas vezes o sacrifício de louvor, nem o sacrifício de adoração, se eu não servir a Deus. Você quer ver uma coisa? Vamos abrir o livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Eu acho muito bom essa oportunidade, e até mesmo o pastor Gideon Júnior estava conversando conosco hoje, que no dia que nós tivemos ceia,
A mensagem da noite será aquilo que deveria ter sido ministrado na escola dominical, para que você não fique sem a palavra, acerca da revista, que é muito importante. Veja Isaías, vamos ver se Deus aceita o sacrifício para nos receber, ou Ele nos recebe para receber o nosso sacrifício. Aqui está a confusão. Aqui é que está o problema. Como se dá o sacrifício? Olha Isaías capítulo 1, versículo 12 em diante. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar nos meus átrios? Olha para cá. Primeira coisa, o que é que Deus está dizendo? O sacrifício, ele deve ser um ato voluntário. É por isso que nós não devemos pregar sacrifícios como obrigação. Nós devemos ensinar o povo que sacrificar é de quem pertence a Deus, de quem ama o Senhor e oferece ao Senhor o sacrifício. É por isso que lá em Romanos está escrito: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecei. A Bíblia diz: você é obrigado a vir, mas a Bíblia diz assim: você deve oferecer. Versículo 13: não tragais mais ofertas de balde, o incenso para a minha abominação, as duas novas, os sábados, a convocação das congregações. Eu não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Você vê que o Senhor vai além do sacrifício. Ele está falando com o sacrificador, ou com o sacrificante. Ele está falando com aquele que sacrifica. Ele não está se referindo ao sacrifício. E eu vou mostrar para vocês que o sacrifício, ele não tem quantidade, porque a qualidade do sacrifício é aquilo que está no coração da pessoa. Veja bem, a qualidade do sacrifício é aquilo que está no coração da pessoa, não é a quantidade que é o valor. O valor é o coração. Por isso está aqui no estudo: o coração de Caim. Continuemos esse texto e depois conversaremos. As vossas, então ele diz aqui, nem mesmo o ajuntamento solene. O que o Senhor está dizendo? Eu quero vida. Eu quero vida. É por isso que a palavra diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então o sacrifício, para que ele seja vivo, aquele que sacrifica tem que ter vida. Nós vamos entender claramente o sacrifício de Caim e Abel dentro da Bíblia. As vossas luas novas, as vossas solenidades, eu aborreço, a minha alma aborrece. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Gente, quem foi que instituiu as solenidades? Quem foi que instituiu as luas novas? Quem foi que instituiu os sábados? Quem foi que instituiu as festas solenes? Não foi Deus. Só que Deus está dizendo: eu não quero receber de qualquer forma. Depois foi isso tudo tirado pela graça que retirou da lei. Mas nesta época aqui, a lei estava vigente. E na sua vigência havia exigência. Só que Deus disse: aquilo que eu exigi de vocês, eu não quero mais. Mas Ele não estava dizendo: eu não quero porque não presto. Ele está dizendo: eu não quero porque vocês não valem nada. Vocês são uma corja. Vocês estão fazendo tudo que não presta e chegam perto de mim com a cara lambida. É como uma mulher muito feia que enche a cara de maquiagem para enganar. Aí casa, quando chega à noite, toma um banho, o marido vai dizer: cadê a mulher que eu casei com ela? Ah, esquisito. É isso que está acontecendo aqui. Mascarados. Mascarados. Tá certo? Continuemos. Nós não falei a mulher, mas os homens também passam a mesma coisa. Pelo que quando
nossas mãos estão cheias de sangue? É por causa do sacrifício que ele não está ouvindo? Ou é por causa da pessoa que sacrifica? É de quem sacrifica. O problema não é o sacrifício. O problema é o sacrificador. É aquele que sacrifica. Aquele que realiza o sacrifício, o problema está na vida dele. O sacrifício, ele pode parecer perfeito. Ele pode ser perfeito. Mas quando a pessoa que oferece, ele não está como Deus quer, o sacrifício torna-se totalmente imperfeito e imprestável. Continuemos. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas, vinde então e arguide, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Comereis o bem desta terra. Então o que é que a palavra de Deus está dizendo, reduzido em poucas palavras? O valor do sacrifício está naquele que sacrifica, né, João Vitor? Está naquele que sacrifica e não no sacrifício. Então podemos oferecer um sacrifício muito lindo, e Deus não receber. Alguém pode oferecer um sacrifício que aos olhos dos outros seja um sacrifício pobre, e Deus receber. Onde está o mistério disso? Olha, escuta o que eu vou te falar. Eu escrevi aqui para não esquecer, e eu vou ler para vocês, porque se eu não escrever, eu esqueço muita coisa. A oferta não torna ninguém diferente ou melhor diante de Deus. Olha, a oferta não torna ninguém diferente nem melhor diante de Deus. Sabe por quê? Porque tudo pertence a Deus. Então Deus não olha para a oferta pelo valor da oferta. Deus olha para a oferta pelo coração do ofertante. Onde está isso na Bíblia? Lá no Salmo 50. Já vai dar 9 horas, já vai parar. Não pode começar assim. Esse relógio trabalha muito rápido. Eu não gosto de relógio. Nós vamos baixar uma linha aqui na igreja para todo mundo deixar o relógio em casa. Para todo mundo deixar o relógio em casa, para ele poder conversar, né? Você sabe que é por isso que eu deixei da aula? No último tempo eu dava aula numa faculdade de teologia. Só que queriam que eu ensinasse a matéria. Eu desse a matéria. Eu faço a diferença entre dar a matéria e ensinar a matéria. Então eu cheguei na diretoria, na direção que falou, olha gente, a matéria está sendo dada, mas os alunos não estão aprendendo. Não, mas tem que dar matéria. Eu falo, o seguinte, me dispensa aí que eu não vou trabalhar na matéria. Porque eu tenho uma preocupação, acho que é por isso que eu sou prolixo. Se eu olho para uma pessoa que eu estou fazendo uma vitória e eu pensar assim, a Vitória não está entendendo isso aqui, eu volto tudo de novo. Entendeu o meu negócio? Então eu tenho uma preocupação muito grande com o pastor da igreja, que as pessoas entendam as coisas. Olha o que diz o Salmo 50, versículo 8. Vamos dizer que a Bíblia diz que Deus não está preocupado com o tamanho do sacrifício. Deus está preocupado com o que sacrifica. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocausto de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais. Sabe por quê que Deus está preocupado? Olha aqui. Porque meu é todo o animal da selva e as animárias sobre milhares de montanhas. Eu conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e
paga o Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e te me glorificarás. O Senhor está dizendo, eu tenho tudo. Se eu tenho tudo, o teu sacrifício não tem o valor normal que tem para os homens. Mas a tua maneira de sacrificar, o teu coração ao sacrificar, é isso que importa. É a mesma coisa que você chegar, abrir a boca e ficar cantando. O que você está fazendo? Estou adorando a Deus. Será que Deus está recebendo a adoração? Tássio. Será que Deus está recebendo a adoração? Se o teu coração, Tássio, estiver diante de Deus, como Deus quer, Ele está recebendo a tua adoração. Ainda que a tua voz não seja bonita como a minha, porque se eu começar a cantar, todo mundo vai embora, né? Você não, você pega o violão, toca aqui, canta de uma forma bonita. Então o que Deus quer receber é aquilo que vem da alma. Só que a luz Deus dá um dom gostoso. Tem pessoas que cantam, você vê que elas cantam bonito, mas eles cantam com graça e presença de Deus. Tem pessoas que cantam bonito, mas estão se apresentando. Então a igreja passa a ser um palco de apresentação. Tem pessoas que pregam bonito, mais bonito que qualquer pessoa, mas simplesmente um palco de apresentação. Não há aquela preocupação espiritual na vida de quem está e na vida de quem presencia. Então estas duas conveniências, elas têm que existir para que exista a realidade espiritual na adoração, no louvor e no sacrificar. Ah, pastor, eu vou fazer 15 dias de jejum e oração. Primeira pergunta: será que Deus vai ouvir teu jejum e oração? Será que Deus vai receber sacrifício teu? O que é que diz a palavra de Deus? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados. Engraçado, se não tivesse se arrepender dos seus pecados, o negócio ia no embrulho, não ia? Aí sim, eu ouvirei dos altos céus, eu sararei a sua terra. Eu vou ouvir, eu vou sarar. Mas não é por causa da oração só, não é por causa do jejum, não é por causa do clamor. Sabe por quê, pastor Gideon Júnior? Se houver o perdão dos pecados. A oferta é importante, o sacrifício é importante, mas por que o Jesus disse? Se você vier oferecer a tua oferta, o teu sacrifício, e você tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai te reconciliar com ele, para que seja recebido o teu sacrifício. Então é uma condição, é a condição da vida para que haja a recepção. Então não adianta, pastor Elias, eu oferecer o sacrifício mais limpo, onde todos batam palmas diante daquilo e começam a fazer muito elogio. Se não houver o coração do sacrificante, o coração do adorador, o coração do que clama, do penitente que clama, Deus não vai ouvir. Ah, mas eu estou orando há 10 anos, há 15 anos, eu já fiz não sei quanto tempo de jejum, eu já fiz não sei quanto tempo de oração, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, não me acontece nada, e não vai acontecer nunca. Que a primeira coisa que Deus quer é o teu coração. Quando Ele chama esse filho meu, dá-me o teu coração. Isto é, deixa eu controlar a tua vida, deixa eu controlar os teus passos, deixa eu controlar o teu pensamento, deixa eu controlar toda a realidade material ou espiritual da tua vida, exatamente para que possa acontecer alguma coisa. Vou repetir uma coisa que eu disse no início, e eu quero que eles vão tirar. A oferta não é oferecida para que Deus receba o homem.
A oferta oferecida para Deus, recebeu o homem, já foi na cruz do Calvário com o sangue de Jesus Cristo. Agora Deus olha para nós, Cristo olha para nós e diz: eu quero o teu sacrifício, eu quero a tua oferta, mas eu quero o teu coração primeiro. Eu não quero de qualquer jeito, eu não quero de qualquer forma. E o coração de Caim estava de qualquer forma. Você vê claramente em Hebreus, quando diz que sem derramamento de sangue não há remissão, diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu melhor ou mais excelente sacrifício do que Caim. A diferença do sacrifício está aí, a fé. O que é a fé? É a certeza daquilo que Deus realiza, sem nunca eu ter visto Deus realizar. A fé é a certeza de um mundo invisível, sem nenhuma atenuante, sem nenhuma coisa que possa impedir essa realidade. Não é assim, mas não. Então o que aconteceu exatamente com Caim, a Bíblia nos mostra que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício e melhor sacrifício a Deus. Por isso Deus recebeu o sacrifício de Abel. Guardem essa outra frase. Não é, o problema está no ofertante e não na oferta. Não é a oferta, é no ofertante. Agora, quem tem um coração primado pela graça, transformado pelo amor de Deus, atingido pela misericórdia de Deus, ele é um ofertante diferente. Ele não vai trazer o que não presta. Como o povo de Israel estava fazendo, o Senhor chegou e falou: olha, vocês estão trazendo oferta para mim só porque não presta. Leve isso para o governador de vocês, leve isso para a autoridade sobre vocês. Agora, para mim, não traga o manto, não traga o corpo, traga isso, por quê? É uma oferta sem amor, uma oferta sem valor, o ofertante não dava o valor necessário à oferta que estava trazendo. Agora, quando o nosso coração está premido pela graça de Deus, a expressão é dura, premido pela graça de Deus. Mas eu ouço que Paulo usa a seguinte expressão: o amor de Deus nos constrange. Isso é, nos sentimos levados, conduzidos, guardados. Nós não temos coragem de levar uma porcaria para Deus. Nós não temos coragem de levar qualquer coisa. É a mesma coisa, amigo. Você que é filho, você que é filha, você que é marido, você que é esposo, você que é avô, que é avó, que é neto. É o dia do aniversário de alguém que você ama, seu pai, sua mãe, seja quem for. Você não vai na loja dizer o que é mais barato para eu levar. Você diz assim: eu queria uma coisa bem bonita. Você pode até dizer: eu quero barato, assim, eu queria uma coisa bem bonita. Eu queria ver o melhor bonito. Você pensa na pessoa. É verdade ou não é? Você pensa na pessoa: isso aqui ficaria bonito na pessoa, isso aqui fica assim, isso aqui. Você pensa, você imagina a pessoa para poder comprar alguma coisa para a pessoa, dar alguma coisa para a pessoa. Da mesma forma, o ofertante que tem um coração em Deus, que tem a vida com o Senhor, ele não leva qualquer coisa, porque ele pensa em Deus. Ele pensa na sublimidade da graça, da glória e da misericórdia de Deus. E ao pensar assim, ele escolhe a melhor oferta, o melhor presente para entregar. Então, aquele que oferece uma oferta pela fé, ele oferece uma oferta, ele não oferece qualquer oferta. Aquele que o Senhor está no coração dele, ele oferece uma oferta pela fé, pelo amor, acreditando na misericórdia, no poder de Deus. Então ele não oferece qualquer coisa. Caim, ele não ofereceu qualquer coisa, ele levou das primícias da terra também. Só que o coração dele não era reto diante de Deus. Deus quer receber a tua oferta.
Mas Deus quer o teu coração, não como um coração de carinho. Isso traz consequência, pastor, traz consequência. Se você vê na Bíblia Sagrada, você vai ver muitas consequências dentro da Bíblia Sagrada. Você vai abrir a carta de Paulo aos Coríntios e você vai ver claramente quando a palavra de Deus nos mostra exatamente a posição que nós tomamos diante de situações, e a Bíblia rejeita essas situações. Quando você abre 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12, quando a Bíblia fala sobre a unidade do corpo de Cristo, é exatamente um reflexo daquilo que acontece quando nós vemos alguém sendo abençoado e nós não conseguimos ser abençoados. Você passa a desejar a posição do outro, que isso foi o que aconteceu com Caim. Nós não devemos desejar a posição do outro, nós devemos colocar a nossa vida de Deus para que Deus nos coloque na posição que Ele deseja e nos conceda a bênção que Ele quer. Então, quando eu abro o capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo 12, que o apóstolo começa a falar na unidade do corpo e começa a dizer: nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, o pé não pode dizer para a mão não pode dizer para o pé, a orelha não pode dizer para o ouvido não pode dizer para os olhos não podem dizer para a boca. O que é que está dizendo? Está dizendo: cuidado com o sacrifício que você está oferecendo, porque você está oferecendo um sacrifício por inveja do seu irmão. Eu vou ter inveja porque a Dinha canta, porque a Fátima canta, porque o lugar de menina canta aqui na igreja. Não, eu vou agradecer a Deus, porque elas, aqueles que cantam bonito, eles estão no corpo de Cristo endereçando a igreja do Senhor. Está certo? Eu vou ficar com ciúme quando eu pegar aquele conjunto de pandeiro. Se eu vou bater um pandeiro aqui, você não sabe nem quando é que vai o rumo que eu vou bater. Você está rindo aqui, dizer: o que esse cara está fazendo aí? Não sei como vai. Não, mas estão ali, lindo, aquilo bonito. Eu estou dizendo graças a Deus. Às vezes estou chorando de alegria, dizendo como Deus é bom. Deus mandou essa irmã, Deus mandou esse irmão, Deus mandou esse grupo. Olha que adoração bonita. E eu agradeço a Deus. Eu não posso ser aquilo. Eu tenho que ser aquilo que Deus me fez e aquilo que Deus me colocou. Eu tenho que distribuir aquilo que Deus me deu. Como você vai distribuir o que Deus deu? Porque senão eu me torno Caim, desejando o lugar de Abel. E olha, a consequência é muito clara. A consequência é muito clara. Sabe a consequência daquele que tem inveja, como diz a revista? É se tornar um fratricida. É se tornar um fratricida. É matar o seu irmão. Olha, irmão, quantas vezes eu tenho chegado perto de pessoas: mas cadê fulano, cadê ciclano? E fulano não está vindo mais à igreja, porque ciclano começou a dizer não sei o que dele, começou a não sei o que. Isso é inveja! Quando alguém fala de ti, é porque se quer ser com você e não consegue ser, então a língua começa a bater nos dentes, aquilo que não deve bater. Eu não preciso ter inveja do meu irmão. Eu tenho que me alegrar com aquilo que Deus faz na vida do meu irmão. Olha, irmão, um dos versículos mais difíceis da Bíblia, você sabe qual é? A primeira parte é fácil, a segunda é difícil. A primeira parte é difícil, a segunda é fácil. Tem alegrar com os que serão, chora porque chora, ou ao contrário, como é que é? Bem, a ordem agora eu não me lembro, mas vou dizer o seguinte: o chorar com os que choram é fácil. Você chega num enterro, o pessoal está chorando, a primeira coisa que vem à mente é o seguinte: teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, aquele que morreu, aquele não sei o quê. Daqui a pouco você está chorando. Às vezes não está chorando nem da tristeza daquelas pessoas, você está chorando da tua tristeza, você se lembrando naquela hora, daquele momento que você passou. Agora, o alegrado porque se alegra.
Teu irmão conseguiu terminar um curso que ninguém conseguiu. Puxa vida, só ele. Vai ter um concurso agora para tabelião. Ele estava me mostrando. Eu falei, eu não posso mais fazer, porque eu tenho quase 200 anos, né? Já passei da idade para muita coisa. Você sabe o que é ser tabelião? É ganhar de 100 a 200 milhões por ano. Não é isso, Deus? A pessoa quer ganhar 100 milhões por ano? Se você tem um troço vitalício, você poder empregar a família toda e não ser nepotista. Se a pessoa se um desses meninos aqui da igreja, a pessoa, pastor Elias, entrar aqui daqui uns dias, pastor Elias, não estou mais no tribunal, não, agora você está tabelião. Não é todo mundo que vai se alegrar, não, pastor. Alegrar-vos que se alegram é difícil. Porque aquilo que diz a revista, muita gente se alegra quando o vizinho bate o carro, né? Muita gente, quando a gente era menino, eu não lembro quando eu era menino, faz pouco tempo, eu não lembro. Mas aquela história que eles contam é verdade. O menino compra uma bicicleta nova, o outro lá vai e risca a bicicleta. O menino chega com um caderno novo na escola bonito, o outro chega e risca o caderno. Eu lembro que quando alguém chegava com um sapato novo, ele pisava. Não estou tirando o galera nada, tirando inveja. Ele pisava com inveja, o sapato ali estava velho. Ele pisava no sapato. O que ele está falando? Eu estou tirando cedo não é nada. Inveja. A Bíblia diz que nós devemos retirar da nossa vida tudo isso. Retirar tudo isso que não presta. E passar a ter uma posição tranquila. Porque Caim, tomado pela inveja, ele matou seu irmão. Foi o primeiro crime na história da humanidade. Foi um fratricídio. O irmão matando o irmão. Caim matando Abel. Por quê? Por quê? Por causa de um culto a Deus. Por causa de um sacrifício a Deus. Então alguém está fazendo para Deus uma coisa muito importante. Eu vou criticar aquela pessoa porque ele tem que se posicionar e tomar o rumo dele. Não. Quando o teu irmão for abençoado, ore por ele. Aleluia. Quando você sentir que o teu irmão cantou e houve aquela comoção de alegria e felicidade dentro da igreja, chegue na sua casa, se ajoelhe e diga: Senhor, abençoa mais. Quando o teu irmão usar a palavra, o Espírito Santo tomar ele e ele falar de uma forma especial. Não chegue em casa e diga assim: Senhor, me faz como é fulano. Não. Senhor, abençoa o teu filho. Guarda o pastor Santo. Fortalece, dá mais bênçãos, dá mais palavras. Gente, não vamos querer ser igual a ninguém. A única pessoa que Paulo disse que nós devemos ser imitadores é de Cristo. Não procure imitar ninguém, imite Cristo. Procure imitar só Cristo. E deixa Cristo Deus na sua vida. No dia que Jó começou a orar pelos seus amigos, o Senhor restituiu-lhe a sua sorte de uma forma gloriosa. Comece a orar pelos seus irmãos. Comece a orar pelos seus amigos. E a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Filho meu, dá-me teu coração. Está certo? Então Caim, não vamos dizer que Caim, a sua oferta não foi recebida porque era fruto da terra. A oferta de Caim não foi recebida porque Caim não estava diante de Deus e não tinha fé. Porque se Deus não recebesse oferta a não ser de sangue, Levítico capítulo 1, logo, você não encontraria Deus determinando ofertas de sangue. Oferta de sangue eram obrigatórias no caso de remissão. Por isso que Cristo morreu, para que os nossos pecados fossem resgatados. Deus nos abençoe, meu Jesus.